Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador, no blog Articulando a Legalidade e no nosso canal no YouTube para falar sobre processo de execução. Naquela série de vídeos Novo CPC em Minutos, e eu quero falar sobre o processo de execução, em especial os meios efetivos para que uma execução não seja frustrada. Muitas vezes o executado ele não quer pagar, a dívida, o devedor não quer pagar a dívida e ele está se valendo de artifícios para que não se encontre bens passíveis de penhora ou que ele mesmo, ele próprio, não seja encontrado aí para responder a este processo de execução. E muitas vezes este processo de execução ele é justamente frustrado por conta disso. Então, como que pode ser resolvido isso? Quais os meios eficazes para que este processo de execução ele seja satisfeito e ele não seja um processo de execução frustrado? Quando o executado ele não é encontrado, o credor, o exequente, ele deve demonstrar ao juiz que ele não dispõe das informações necessárias e que elas podem ser obtidas pelos diversos meios já postos à disposição da justiça e do poder judiciário. E o poder judiciário, muito além daquelas diligências que o próprio oficial de justiça faz, o poder judiciário ele mantém também com outros órgãos, mesmo com empresas privadas ou concessionárias de serviço público, tais como a concessionária de serviço de energia elétrica ou até de distribuidora de água, cadastros de pessoas. Então, o juiz pode oficiar para essas empresas para que essas empresas informem o endereço deste executado que muitas vezes não é encontrado para responder a este processo de execução. Pode o juiz oficiar também para o Tribunal Eleitoral para que o Tribunal Eleitoral informe, sobre o endereço, o paradeiro deste devedor executado. Agora, se de tudo este executado não é encontrado, o juiz ele deve então fazer aí a citação por edital, nomeando-se aí um curador especial que vai aí estar representando este devedor em juízo, fazendo aí a defesa, deste devedor através dos embargos à execução. É uma última alternativa caso não se descubra o endereço deste devedor. Mas também há quando se sabe o endereço, e este devedor está utilizando meios para não ser citado. Aí, através do oficial de justiça, pode-se fazer a citação por hora certa, intimando qualquer pessoa aí que resida no local que faça as vezes do devedor. Uma citação por hora certa, que está preconizada ali no artigo 72, ali no Código de Processo Civil. Tá? E outra situação é quando o credor ele não encontra bens deste devedor, bens do executado, não são encontrados bens a serem penhorados. E o que podemos fazer para procurar esses bens, O que o juiz pode fazer, Primeiro, ordenar para que terceiros forneçam informações ou documentos reveladores da existência destes bens, como é o caso da Receita Federal, que pode muito bem, através do sistema Infojud, informar ao juízo, fornecendo a última declaração de imposto de renda daquele devedor, que ficará arquivado na Secretaria do Juízo
pois é um documento sigiloso que só interessará as partes, tá? Pode ter aí uma ordem para que o próprio executado, para que o próprio devedor venha a juízo e indique esses bens. O exequente ele pode pleitear o juiz, né, requerer ao juiz que determine a intimação do executado para que o executado indique quais são e onde se encontram os bens, né, do seu patrimônio sujeitos aí à penhora, né, e bem como os valores de tais bens, exibindo aí certidões, né, prova de propriedades, né, destes bens. E caso ele se negue, isso aí implica, com o novo regramento do novo Código de Processo Civil, implica aí ato atentatório à dignidade da justiça. Pode-se aplicar, inclusive, aí uma multa por litigância de má-fé em favor aí do próprio credor, tá? Pode-se também determinar que o devedor ele compareça pessoalmente em frente ao juiz, né? O exequente vai pleitear o comparecimento do executado em juízo para que ele indique, ele forneça, né, informações sobre esses bens possíveis. E caso ele não o faça, né, é considerado também como um ato atentatório à dignidade da justiça. Ou então ele pode chegar lá e exibir prova da propriedade e também uma certidão negativa de ônus aí, se for o caso. Como diz o artigo 772, inciso 1 do novo Código de Processo Civil, preconiza muito bem isso. E o que também o juiz pode fazer para forçar que este devedor pague o débito? Inclua aí o nome deste devedor, deste executado, em cadastros de inadimplentes, como o CADIM, né, o Serasa, o SPC, que são órgãos de proteção ao crédito. Então o juiz ele pode ordenar, né, que esse devedor seja cadastrado nesses órgãos pelo requerimento do exequente. O exequente credor vai requerer que seja colocado o nome do devedor nestes cadastros. Pode-se também averbar a existência da execução junto aos órgãos de registro de bens pertencentes ao executado. Você pode muito bem averbar no cartório de imóveis que existe aí uma execução em andamento na matrícula deste bem, para que este bem não possa ser vendido, né? Se uma pessoa quiser comprar esse bem e for lá tirar a certidão no cartório, vai constar lá que existe um processo de execução contra o titular daquele imóvel, e aquele imóvel não vai poder ser vendido porque está lá com averbação. Isso tudo está no novo Código de Processo Civil, no artigo 821 caput. Temos também a realização de protesto. Você pode protestar também a sentença. Quando a obrigação ela está descrita na sentença, condenando, que é um título executivo judicial, você pode protestar a sentença do juiz no cartório de protesto. E aí, este devedor ficará também com seu nome restrito e somente quitando a dívida para que o seu nome seja retirado do cartório de protesto, cancelando aí este protesto. E também temos outros meios coercitivos, que são requisição de força policial, que o credor, o exequente, diante de situações muito peculiares, em que o executado se opõe, apresenta resistência, por exemplo, à penhora de bens, como fechar as portas do imóvel para evitar a realização dessa constituição, pode o credor aí requerer ao juiz que requisite uma força policial, podendo daí resultar inclusive na apuração criminal relativamente àquela conduta de desobediência do executado em cumprir a ordem judicial, tá? O crime de desobediência e resistência à ordem do juiz.
E temos também a própria advertência ao executado. O credor ele pode se limitar a requerer ao juiz que advirta o devedor, o executado, de que o seu comportamento constitui aí um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de pagamento de multa por litigância de má-fé. Então, todos esses meios são meios que tornam a execução eficaz. O Código de Processo Civil, de 1973, ele não preconizava esses meios eficazes, todos esses meios eficazes. E muitas vezes a execução era frustrada. Mas com esses meios aí eficazes, vai ser muito difícil para o devedor deixar aí de quitar a sua dívida ou de responder aí um processo de execução satisfatoriamente. Então aí fica aí então este comentário ao processo de execução, aos meios eficazes para o processo de execução. Tá certo? Então até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, continue aí acessando o blog, curtindo a nossa página no YouTube. Até o nosso próximo vídeo.